A gente precisa fazer com que eles sejam melhores do que a gente. É nossa obrigação fazer com que os jovens, as crianças e os jovens sejam melhores do que nós, porque eles irão gerir a nossa velhice. Hoje sou eu que estou aqui na frente, o Marcos aqui como empresário, vocês como educadores, gestores no colégio, pais com as suas atividades profissionais. Daqui 20 anos são vocês. Daqui 20 anos são vocês, um aqui na frente, outro cuidando do colégio, outro pedagogo, outro psicopedagogo, outro professor, outro empresário, outro prefeito, outro vereador. E se a gente não fizer vocês melhores do que nós, existe uma chance de a gente não ter uma velhice bacana. E aí eu vou me entregar aqui. O que eu faço é totalmente egoísta. Quando eu busco uma humanidade melhor, quando eu busco instruir as pessoas ou colaborar para a formação de uma sociedade melhor, é um sentimento egoísta meu, sim. Porque senão a minha velhice, quando eu não tiver mais poder, não tiver mais palavra, não tiver mais autonomia, vai estar ferrada. Como é que vai ser a minha velhice se eu não tiver pessoas boas cuidando de mim? Então, no fundo, é por nós que a gente tem que fazer isso. Isso é muito bacana e a gente vê esse espírito muito forte nas escolas, nos colégios, isso é muito legal. Então, vamos lá, senhores. Deixa eu trocar de mão aqui. Em setembro do ano passado, bem breve ainda, eu sou gestor, eu sou administrador e economista de formação. E em 2018 eu parei tudo e fui estudar neurociência e comportamento na PUC do Rio Grande do Sul. E foi lá que virou uma chave enorme na minha vida, tanto na área da gestão profissional, da gestão empresarial, quanto na vida pessoal, profissional e a minha maneira de ver as coisas. E eu simplesmente me apaixonei pelas neurociências. E em setembro do ano passado, eu escrevi um livro chamado O Eu, o Outro e o Nós, onde eu tentei não escrever bobeira, onde eu tentei não colocar achômetro. Então não tem o que o Eduardo acha, tem sim uma leitura para o conhecimento do eu, e quanto mais eu me conheço, melhor eu vou compreender o outro, porque eu não consigo compreender o outro se eu não me conheço. Então começa no eu, vai para o outro na ideia da compreensão do outro, e se eu compreender o outro, eu também já tomo decisões mais assertivas, e se eu tomar melhores decisões, eu melhoro a convivência. Por isso o eu, o outro e o nós. Então, eu preparei um material muito bacana, em inglês é meio que assim, for dummies, sabe, para pessoas comuns, não especialistas da área, para a gente se identificar claramente, falar, cara, isso aqui sou eu e eu não tinha percebido que eu acho assim. Por quê? Porque tem ciência ali dentro. Então, baseado em artigos científicos, muito bem estruturado, na ideia de entender mesmo como é que a gente funciona na questão das emoções e sentimentos e o nosso relacionamento conosco em relação ao próximo e na construção do coletivo. Então é um material bem bacana. De repente alguém depois quiser, lá no final tem um pegue e pague lá, tem um Pix e os livros lá vocês peguem se vocês se interessarem. Realmente uma leitura bem bacana. No final de tudo eu fiquei bem orgulhoso de ter conseguido escrever, mas levei 1 ano e meio mais ou menos, né? Porque pensa o professor corrigindo a redação, ele sempre faria diferente, né? Quanto mais ele se afasta, mais ele muda a próxima versão. Próximo passo, senhores. Aqui. Deixa eu colocar essas 3 palavrinhas. Empatia, educação e humanidade. A gente vai debater sobre isso. A gente vai debater sobre a neurologia da empatia. Eu vou passar um tempo com vocês explicando como é que funciona neurologicamente no cérebro, fisicamente a empatia. E qual é o papel da empatia na formação de uma melhor humanidade. E aí, claro, vamos linkar isso aqui com o papel da educação, que é importantíssimo. Como eu estou à vontade para falar com vocês, eu gostaria que vocês ficassem à vontade de falar comigo, tá? Eu não me importo com interferências, eu não me importo se levantar a mão e quiser contribuir, eu não me importo que você me corte em uma fala.
Porque às vezes aquilo que você pretende falar ou discutir junto aí é interessantíssimo e talvez seja inclusive um comentário escondido do colega e a gente tem um ganho muito grande aí, tá bom? Então não é, eu falo e vocês me escutam, amém. Se quiserem contribuir, fiquem muito à vontade, pelo contrário, eu gosto disso, porque acaba sendo muito mais agradável à tarde. Vamos começar com uma pergunta. Eu gostaria, claro, se vocês se sentirem à vontade, como é que vocês descreveriam um monstro fisicamente? Quem aqui consegue comigo descrever um monstro? Alguém causa repulsa? Alguém? Mas vamos descrever. Uma criatura alta. Uma criatura, isso, vamos descrever, me ajuda, pode pôr uma criatura alta, não é uma pessoa, é um monstro. Uma criatura, não tem forma humana. É isso? Criatura alta, que mais? Vários braços. Oi? De cera, Dentes enormes. Que mais? Cera derretendo. Membros irregulares. Legal. Já deu para montar um monstrinho, né? Bacana. Vamos só separar essa pergunta, colocar numa caixinha e vamos para a próxima. Como é que você descreveria uma pessoa monstruosa? Pelas atitudes? Vamos descrever. Por quê? Porque nós somos parecidos, né? Olha que bacana. Como é seu nome? Tatiane. A Tatiane comentou o seguinte: como é que eu descreveria uma pessoa monstruosa? Não é mais um monstro, não é mais uma criatura. Uma pessoa monstruosa. Pelas suas atitudes, porque nós somos parecidos. Concordam? Mas a gente não tem um estereótipo de uma pessoa monstruosa como uma pessoa feia? Não. Tem, né? Tem. Se aparecer o homem do saco, ele nunca vai ser bonito. Concordam? Que a gente tem uma impressão de que fisicamente uma pessoa do mal também tem características físicas que não são aprazíveis. Pelo menos historicamente a gente tem, né? Até nos contos de fadas, o mal, a pessoa ruim, ela sempre tem uma fisionomia horripilante, feia, estroncha. É mais ou menos isso, é um histórico. Talvez vocês, como educadores, vocês podem ser um pouco mais refinados nas considerações. Mas é isso, não é? Beleza. Eu quero contar para vocês um pouquinho de uma história e apresentar para vocês uma cidadezinha que a gente podia apresentar mais de 70 cidades e eu escolhi uma que de fato eu conheci, que se chama Dachau, na Alemanha. Dachau, na Alemanha, foi um dos primeiros campos de concentração nazistas que houveram. Inclusive, ele foi usado antes do nazismo e na implementação do nazismo de Hitler como prisão política, onde eram presos políticos que recebiam seus familiares, que tinham contato com o exterior, que trocavam cartas. E aí, conforme o nazismo foi tomando conta e essa visão nazista foi surgindo, ele se transformou num lugar terrível. Mas antes era uma prisão política, né? Então, só para justificar que ele foi um dos primeiros campos de concentração. Não foi o maior, mas serviu de modelo de expansão para mais de 1.300 outros campos de concentração espalhados no país. De lá saiu, por exemplo, a estratégia da formação dos fornos de cremação das pessoas. Saiu de Dachau. Se a gente comparar Dachau com Auschwitz, por exemplo, não se compara a imensidão de um e de outro. Então Dachau nem todo mundo conhece, nem todo mundo ouviu falar. Mas Dachau está ali. E eu tive a oportunidade, eu sou fã de história, eu gosto de viajar para países, para lugares e imergir. Eu gosto de andar na rua, sabe? Andar no Egito e cheirar um cocô de cavalo. Andar na rua, imergir mesmo.
Se é para mim ir para um shopping, eu fico em casa lendo um livro, mas não vou. Né? Esse é o Eduardo. Então eu sempre gostei muito da história. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu tive, e olha a dualidade do que eu vou falar. Eu sempre tive um sonho de conhecer um campo de concentração. É feio falar isso, né? Mas eu tinha um sonho, e eu choro toda vez que eu falo isso, que eu queria chegar lá e ver que não existia aquilo lá. Eu queria poder chegar num lugar desses e falar, cara, era que, putz, cara, isso não existiu, velho. Queria poder não concretizar isso, mas eu tinha que ir lá para descobrir que não era verdade, mesmo sabendo que era verdade. E eu fui. E eu não preciso entrar em outro. Tá? Não preciso entrar em outro. Eu fui então conhecer Dachau. Esse aqui é o portão de entrada principal de Dachau. É um lugar de respeito, fúnebre, dolorido. Então se evita tirar fotos. É óbvio que sempre tem um turista influencer que está fazendo videozinho, mas a gente não tira fotos lá dentro. Não é legal. Não faz parte do processo. Então eu tirei a foto da entrada do portão, eu abrindo o portão, e tirei essa foto da cerca original que impedia eles de saírem. Dachau, assim como Auschwitz, foi sede de experimentos médicos interessantíssimos e cruéis. Não chega aos pés de Auschwitz, mas Dachau foi reconhecido como testes para desenvolvimento de remédios e vacinas para malária. Ou seja, permitia-se que pessoas fossem picadas pelo mosquito da malária para fazer tratamento nessas pessoas até morrerem e tentar descobrir mais sobre a doença. Outra importância de Dachau, eu estou contando só as simplesinhas, a história de tirar o oxigênio do ar, diminuir o oxigênio do ar, e eu esqueci a palavrinha científica disso, deixar o ar rarefeito, tirar o oxigênio da altitude. Como é que é o nome disso? Me deu um branco. Resumindo, diminui o oxigênio do ar para ver até quanto de oxigênio, com pouco oxigênio, a pessoa sobrevivia. Por que isso era importante? Porque os aviões do exército nazista poderiam circular e voar mais alto. Tá? Então, para observar a altitude que um piloto de avião suportaria sem morrer. E estima-se que em torno de 270 pessoas morreram em Dachau nesse experimento. Um deles foi esse menino aqui. Ele tem 19 anos. Meu filho tem 19 anos. Não em Dachau existiram pessoas que coordenavam esses trabalhos. E eu queria apresentar para vocês uma pessoa incrível, chamada Dr. Joseph Mengele, que inclusive morreu no Brasil, no Rio de Janeiro. No final do nazismo ele conseguiu fugir para a Argentina, viveu uns anos na Argentina e viveu anônimo no Rio de Janeiro, falecendo lá. Ele era uma pessoa da alta sociedade alemã, pai de família, bem casado, respeitoso, dentro de um grupo social ao qual convivia, reconhecidíssimo, sem antecedentes criminais, uma pessoa bonita no seu estereótipo físico e que era um monstro. Esse é um monstro chamado Joseph Mengele. Coincidentemente, eu nas minhas buscas de aprendizado, antes de ontem, hoje é dia 28, né? 28, antes de ontem, dia 26 de janeiro, é que eu liguei o som, pode deixar. Assim que eu trocar o slide, ele vai pular. Eu acho que vai parar o barulho. Dia 26 de janeiro foi o dia da libertação de Auschwitz.
E Tatiana e Andra Bucci foram duas irmãs que foram resgatadas vivas dia 26 de janeiro, 80 anos atrás. Uma com 6 e uma com 8 anos. Essas aqui são elas logo depois do resgate. Eu consigo subir aqui. Não consigo mais. Pode subir. Olha. Mas o som também não me importa agora, depois vai importar. Eu não me importo do som. A gente coloca depois, quando for importante, eu peço ajuda. Pode até tirar se você quiser. Depois você só me ajuda, de boa? E sabe por que elas se salvaram? Por cuidado de uma soldada alemã. E Joseph Mengele, ele era tão frio nas suas atitudes, nos seus experimentos com crianças, que ele levava as crianças para os corredores, fazia uma fila e brincava com elas. E essa aqui é a frase de uma das irmãs, falando assim: a soldada chegou para nós e falou assim: quando um médico chegar aqui na frente e falar com vocês, se vocês querem ver a mãe de vocês, quem quiser ver a mãe de vocês dê um passo para frente, não vão, não se mexam. E aí uma delas, no dia 26, no dia da memória, ela disse isso na entrevista dela: fare um passo avanti que vuole rivedere la mamma. Mengele falando assim: dê um passo à frente quem quiser rever sua mãe agora. E a criança, na angústia, dava um passinho para frente, esse não voltava. E no mesmo dia que as duas ouviram isso, um primo delas, chamado Sérgio, de 8 anos, falou: io voglio. E deu um passinho para frente. Nunca mais voltou. Joseph Mengele era uma pessoa aprazível para a sociedade, mas terrível como ser humano. E aqui é só uma entrevista delas, que elas contam exatamente essa história que eu passei para vocês. Nesse dia salvaram 650 crianças e 230 mil adultos foram libertados, só de um campo de concentração, dia 26 de janeiro, há 80 anos atrás. Mas olha que interessante, ainda mais interessante, quando a gente pensa em todo esse contexto terrível, Joseph Mengele não atuava sozinho, ele tinha pessoas que trabalhavam com ele. Essa aqui é uma soldada chamada Irma Gries. Ela era cuidadora de idoso antes de ser voluntária para o exército alemão. Ela, inclusive, ela ganhou prêmios como de excelência pelo trabalho dela. Não tinha antecedentes criminais. Era uma pessoa muito respeitada dentro da sua atividade e na prestação de serviço que ela fazia. Isso aqui é um monstro. Vocês já vão entender onde eu quero chegar com essa analogia. Isso aqui é um grupo de mulheres que eram selecionadas como emprego mesmo. Olha só, isso aqui é uma campanha de um jornal para chamar pessoas, mulheres, para trabalhar no exército. O anúncio de emprego de 44, trabalhadoras mulheres saudáveis e com idades entre 20 e 40 anos são procuradas para ir ao local militar. Bons salários e alimentação gratuita. Acomodação e roupas são prometidas. E a foto à minha esquerda é uma dessas soldadas no seu dia de folga, levando os filhos para conhecerem o lugar onde a mamãe trabalha. Era um trabalho. Tinha filhos. Amava seus filhos. Amava sua família. Era querida com os seus. Era estimada pelos seus. Agora a gente pode dar um próximo passo. Existem psicopatas assassinos? Existem. Se a gente for lá para as neurociências, lá para a neurologia, o que é que caracteriza um psicopata? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os níveis disso, só para a gente entender o assunto sem a ideia de entrar muito forte.
Mas existem psicopatas. A psicopatia, ela é uma atrofia em uma região cerebral. Ou seja, você tem sim uma anomalia cerebral física reconhecida e identificada. E aí você é psicopata. A pessoa teve 25 anos, uma vida normal, está se transformando num psicopata. Mentira. Neurologicamente isso não é possível, a não ser que ocorra algum tipo de anomalia, atrofia ou lesão cerebral. Bateu a cabeça, caiu, sofreu um acidente. Isso não. Quem tem essa lesão nasce com ela, a não ser que ela sofra uma interferência. Então, quando a gente pensa na ideia de qualquer nível de psicopatia, é aquela criancinha que desde pequenininha já tinha sinais, tá? Então, fora isso, não é. Então, olha só umas características básicas. Tem atrofia dentro de uma região, no módulo medial frontal, mais ou menos aqui assim do cérebro, um pouquinho mais profundo, que é responsável pela integração do caráter. E o que é a integração do caráter? É a capacidade que a gente tem de se relacionar com o outro a partir daquilo que a gente sente. E eu coloquei 3 palavrinhas básicas ali, 3 definições básicas. Essa anomalia impede essa pessoa de reconhecer emoções. Ou seja, ela não reconhece. Não é que ela não sente emoção. Ela sente, mas ela não sabe o que é. Ela vê você, mas ela não entende o que você está sentindo. Depois, ela é incapaz de espelhar as emoções. Se ela não reconhece, ela não consegue dar nome a isso. Ela não consegue identificar. O que é o espelhamento? Espelhamento é olhar para o que você está sentindo e de uma maneira refletir isso em mim. Mas como eu não identifico, eu não consigo espelhar. E por fim, eu não consigo sentir remorso. Porque o que é o remorso? Remorso é um sentimento advindo, a sensação advinda de um sentimento chamado culpa. E só tem culpa quem consegue fazer espelhamento. Então ele não sente a dor do outro. Não, ele não sente. E ele não sente culpa, porque ele não sente remorso. Por isso que ele não se arrepende. E aí todos vocês já assistiram algum seriado que dá para identificar uma pessoa próxima a isso. Ok? Próximo passo, eu quero que vocês conheçam esse professor incrível, psicólogo, chamado Simon Cowell. Simon Cowell, Baron Cowell, ele é neto de sobreviventes de Auschwitz. Os avós dele sobreviveram e vieram para os Estados Unidos. E os avós deles montaram um local que acolhia refugiados da Segunda Guerra. Então, Cowell conviveu com muitas pessoas sobreviventes do Holocausto. E ele sempre teve uma curiosidade. De tanto ouvir as histórias, ele queria assistir o julgamento de Nuremberg. O julgamento de Nuremberg foi o julgamento que condenou diversos criminosos que foram presos no final da Segunda Guerra Mundial. E ele conseguiu essa fita e foi assistir. E nessa fita ele assistiu uma senhorinha sendo julgada. Mengele não estava ali porque ele conseguiu fugir para a Argentina na época. Uma senhorinha, eu brinco assim, sabe aquelas senhorinhas de 70 anos que quanto mais rasinha a chinela, mais legal ela é? Né? Não é assim, aquelas senhorinhas assim que dá vontade de abraçar? Ele não entendeu, porque Irma Grise era uma senhorinha gentil, falava baixinho, não parecia ser um monstro, não parecia ser a pessoa que estava ali sendo julgada. E ele resolveu começar a estudar isso. Ele quis estudar isso. Eu preciso entender o que faz uma pessoa agir dessa maneira, ou uma pessoa gentil, educada, que olhando para ela jamais teria a cara de uma pessoa monstruosa, muito menos de uma criatura monstruosa, fazer o que ela fez. Ela não era mandatária. Joseph Mengele fazia, mas era ela quem descrevia no papel todos os documentos, minuto por minuto, do que acontecia com os experimentos. Classe alta do Rio de Janeiro. Uma empregada estava num ponto de ônibus e foi espancada
por 5 jovens, se eu não me engano, 5 jovens, classe média alta, que estavam fazendo faculdade, vocês se recordam disso? Ela foi espancada, os 5 jovens foram presos, um deles era de menor, estudantes, tinham saído de um condomínio de luxo, viram a mulher no ponto de ônibus, desceram e bateram nela. Talvez isso acontece seguindo essa notícia, uma notícia de mais de 10 anos atrás. E aí, identificaram os jovens, a polícia pegou, levou para a delegacia, e no depoimento ao delegado, alguns dos jovens, para não falar só um, alguns dos jovens falaram assim, mas especificamente eu quero falar de um, desculpa, seu delegado, a gente achou que era uma prostituta. E o pai de um deles, do de menor, que teve que prestar depoimento também, disse a mesma frase. O que é que está incomodando a gente? Terem colocado fogo no índio achando que era um mendigo? Terem achado que mendigo poderia? Mas eu vou ser mais provocativo ainda com vocês. Será que a gente faria isso? Será que a gente conseguiria ser um desses criminosos? Ou mais, será que a gente conseguiria ser uma soldada assistente de Mengele? Jamais, né? Jamais. Pois é, essa era a dúvida cruel de Simon Cowell. Se eram pessoas que na sociedade eram boas, como é que podiam ou chegavam a cometer atos de crueldade? E ele que foi então estudar mais fortemente isso e passou a vida estudando isso. E eu coloquei aqui sempre porque eu esqueço o grupo de pessoas, ó. Ele e mais 3 pesquisadores e mais de 300 estudos científicos, ele juntou e montou esse livro chamado The Science of Evil. Em português, ainda não existe tradução em português, se chama A Ciência do Mal. Vou tentar estudar a maldade do ser humano. O que acontece no cérebro de alguém que faz isso? A empatia e a origem da crueldade. Cara, esse livro é fantástico. Fantástico. E como é que funciona isso e o que ele foi descobrindo? Primeira coisa, a gente precisa trabalhar a ideia do reconhecimento das emoções. Se eu descubro de onde vem o mal, talvez eu descubra como se faz ou como é que funciona a bondade. Então, o contrário de crueldade seria empatia. Então, nós vamos começar com empatia. Agora, um ponto na média para quem acertar o que é empatia. A resposta clássica, por favor. Se colocar no lugar do outro. Mentira. Exatamente. Não é. Né? Não é. Empatia não é se colocar no lugar do outro. Eu preciso de seguidores no Insta. Quem quiser pode pegar o celular. Me segue lá primeiro, é Prof. Eduardo Bert. Nem sei se vocês vão saber escrever. Vocês não trouxeram o celular. Que chique, hein? Que top. E aí eu vou deixar vocês gravar esse pedacinho. Depois vocês postam lá no Story e me marcam. E eu vou dizer para vocês o que é empatia. É Prof. Eduardo Berdt. Sim, tem 17 pronúncias diferentes. Tá fácil. Eu falei que eu vou colocar meu nomezinho, Eduardo B. da Silva. Tá? Aí fica bem mais tranquilo. Eduardo Bert. Vamos lá. Empatia não é se colocar no lugar do outro, porque se eu me colocar no lugar do outro, quem é que eu vou ver? Eu. Se eu sou a exata consequência das minhas experiências, dos meus aprendizados, dos meus traumas, das minhas conquistas, daquilo que eu vivi, você é a exata consequência das suas experiências, conquistas, necessidades, desejos, traumas que você viveu. Alô?
Alô, 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 alô. Ainda bem que tem um pause, né? Alô, alô. E vai funcionar. Volta, né? Tá subindo o som? Tá bom, tá bom. Ouvindo bem? Sem ruído? Ok. Senhores, então vamos lá, de verdade, vamos começar de novo. Empatia não é se colocar no lugar do outro. Porque se eu me colocar no lugar do outro, quem é que eu vou ver? Eu. E eu não posso esquecer que eu sou hoje a exata consequência de tudo que eu vivi. Do meu ambiente a que eu fui exposto, das experiências que eu tive, dos traumas que eu sofri, das conquistas que eu obtive, das coisas que eu ouvi. E você? Você é a exata consequência de tudo isso na sua vida, do seu ambiente, dos teus traumas, das tuas conquistas. É impossível eu me colocar no lugar do outro. Empatia não é isso. Empatia é a tua capacidade que você tem de reconhecer uma emoção, identificá-la, ou seja, dar um nome a ela, e agora vem o segredo: devolver um comportamento adequado. Isso é empatia. É a tua capacidade de reconhecer uma emoção, de identificar ela, de fazer o espelhamento, se aproximar da emoção do outro e devolver um comportamento adequado a isso. Corta. Isso é empatia. É fácil ser empático? Não. Agora vocês veem que empatia é para poucos. Para poucos terem e para poucos que conseguem ter com a gente também. Empatia é difícil. Empatia é isso aqui, ó. É a capacidade que eu tenho de reconhecer as emoções. Olha que interessante, são mais ou menos 486 emoções, primárias, secundárias, terciárias, divididos em 2 sexos e em aproximadamente 4 raças diferentes. Como é que eu reconheço então a emoção do outro, se eles se comportam tão diversamente? Eu preciso reconhecer essas emoções. Agora, se eu não reconhecer em mim primeiro, não me conhecer primeiro, eu não consigo compreender a emoção do outro. Então, primeiro eu preciso reconhecer, depois eu preciso dar nome. Quem aqui já fez terapia e tem um medo muito grande, tem algumas linhas terapêuticas que pedem para a gente dar nome para os nossos monstros. Porque a partir do momento que eu dou um nome, existe uma identificação, um reconhecimento. Então eu reconheço uma emoção. Carlisa não está bem. Eu identifico essa emoção. Ah, ela está nervosa. Eu me espelho nela. Eu sei como eu me comporto quando eu estou nervoso. Então eu entendo o comportamento dela. E eu devolvo um comportamento adequado. Não é fácil. Fala, minha querida. A gente sempre pega que a empatia é uma coisa muito boa, certo? Que é se Sim. colocar no lugar do outro. Pensando agora, se a gente levar por essa definição, então às vezes a empatia também pode ser uma coisa que não é boa. Não, a empatia é sempre boa. Ela só não é boa quando você está tentando ser empático e você não é empático. E eu vou te explicar. Porque depende do comportamento. Sim. Sabe qual é o problema? A gente acha que empatia é entregar resultado para o outro, é entregar solução. Empatia não é entregar solução. Empatia não é, por exemplo, primeira característica da empatia, escutativa. Primeira característica, para e escuta o indivíduo. Se você está aqui, tá sempre falando de celular, tá o colega aqui com o celular, eu falo, eu passei por uma hoje, ele, nossa, conta. Nossa, deve ser muito triste. Já não é empatia. Escutativa é olhar no olho e parar a tua vida para dar um pouquinho de atenção para o outro. Segunda característica da empatia, ausência de julgamento. Ausência de julgamento. Ai, fiz uma cagada na minha vida que não tem ideia da consequência que vai dar. Claro, eu sabia que ia dar cagada, velho. Olha o que você fez. Já não é empatia. Nem que você não falou. Já não é empatia. É ausência de julgamento. Sabe que tem uma frase muito
está começando a correr por aí, e eu gosto muito dela, ela fala que as pessoas só são o que elas podem ser. Baseado no momento que está vivendo, baseado no ambiente que estava, nas dores que sentia, talvez aquilo que ela fez era o melhor que ela podia fazer naquela hora. Então para de julgar ela, porque você está se colocando no lugar do outro. Eu jamais farei isso. Claro, você não é ela. Então julgou, acabou a empatia. Daí se torna mal, se torna um problema. E a terceira característica da empatia é a não necessidade de entregar uma solução. Empatia, a pessoa vem e desabafa um problema. Empatia é você olhar para o seu amigo, deixar ele desabafar e falar assim: estou contigo, cara. Só não diga o que fazer. Ele não quer opinião, porque toda opinião ela é particular, ela é própria, ela é sua. Pode ter uma barata aqui nessa sala, enquanto um pega ela com a pontinha do dedo, joga ela no chão, faz assim, ainda junto e joga fora, o outro já está lá na esquina correndo. A mesma barata. Então não vem me dizer que as pessoas devem se comportar de maneira parecida. Quando eu tento ser empático e eu não sou, aí eu crio um problema, porque não é verdade. Então empatia tem essas três características básicas: escuta ativa, ausência de julgamento e não necessidade de resposta. Eu falo: vem aqui, eu te dou meu colo. Só chora junto, brinca junto, sorri junto, fica feliz junto. Porque empatia não é só pro ruim. Isso é outra coisa, eu acho que empatia é você olhar para umas crianças brincando na pracinha e você rir sozinho com elas. Isso é empatia. Então empatia é extremamente saudável e necessário. E talvez a gente fale um pouquinho sobre isso depois. Empatia é uma habilidade estritamente da espécie humana. Não existe outra espécie de ser vivo que tenha a capacidade de ser empático. Não existe, é nosso diferencial. E se tem algo que faz com que a gente viva no coletivo, ou permita que a gente desenvolva vida no coletivo socialmente, é a empatia. Se não existir empatia, a gente fica cruel. Vocês já vão entender isso também, conforme os passinhos que eu vou dar com vocês agora. Ok? Agora a gente tem que diferenciar isso. Empatia versus crueldade. Empatia une o indivíduo, crueldade divide. E sabe o que Simon Cowell descobriu? Não é da natureza humana ser cruel. Nós não somos cruéis por natureza. Não somos. Vamos lá. Dentro dos estudos dele, ele começou a estudar como é que funciona neurologicamente. Só por uma questão didática, o que é a neurologia? A neurologia é o estudo físico do cérebro. Tá? Então, o neurologista faz cirurgia física no cérebro. Então, a neurologia da empatia é o estudo físico de como atua a empatia dentro do cérebro. É igual você estudar o joelho. Primeira coisa, ele descobriu que a gente precisa trabalhar o reconhecimento das emoções. Mas lá na natureza humana, desde que a criança nasce, né, nasceu o bebezinho, onde começa a formação da empatia? A primeira relação dele com a formação da empatia e com o reconhecimento das emoções vem através das expressões faciais. O reconhecimento das emoções, maior será o nível da empatia. Quanto menos... Aí o Marcos falou uma palavrinha aqui. Ou foi a Carlice, falou assim: nós temos problema com bullying, esse problema não é só da escola e não é só das famílias. Se eu tenho um nível menor de empatia, aí eu tenho as pessoas que não são capazes, dependendo as áreas de problemas psicológicos, ela é sensacional. A gente pode até conversar depois um pouquinho sobre ela. E ele concluiu que uma das razões, abre aspas, é um dos fenômenos recorrentes para a perda do sentido de viver é a coisificação. E ele criou esse termo chamado coisificação. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele.
o que é coisificação? Se tivesse lá no dicionário Aurélio, ia estar escrito assim, ato ou ação de coisificar, né? Coisificar algo, transformar algo em coisa. Abre aspas de novo. A coisificação é a causa do aumento do número de relacionamentos com diminuição da qualidade desses relacionamentos. O que ele começou a dizer, entender ali, nessa inconsistência? Que as pessoas tinham cada vez mais relacionamentos muito superficiais, sem experiências profundas, e isso causava um vácuo, um vazio entre as pessoas, dentro delas. E isso aumentava, fazia com que a busca delas por experiências aumentasse, porém, por serem superficiais, nunca preenchia. Só que lembre que ele é psicólogo, né? Isso é uma teoria psicológica. E tem algum psicólogo aqui? Tô brincando. Adoro a psicologia. Mas vocês vão concordar comigo, quando a gente vai lá para a neurociência e para a psicologia, até uns 10, 15 anos atrás, tinha uma rixa, né? De que psicologia pensava de uma maneira, a neurociência pensava de outra. Isso aqui é a prova de que a psicologia tem muita coisa certa que a neurociência consegue provar depois. Então isso aqui é uma teoria psicológica, ela é subjetiva, é o modo dele ver, fundamentado cientificamente, sim, mas subjetivamente, como toda psicologia, né? Então, perfeito, me posicionei ali. Meu filho faz psicologia e o meu sonho com 12 anos era fazer psicologia. E aí com 27 eu me formei em administração. Nunca fiz psicologia, mas estudo a minha vida inteira psicologia, de tanto que eu amo. Então tá, isso aqui é uma teoria psicológica. Se a gente vai lá para a neurociência, que eu sou o carinha que abre o cérebro e olha o que acontece no cérebro, se não dá para ver, logo eu resisto, né? Então, eu estou falando de neurociências. Então tá, conseguiu criar essa visão. E olha que incrível. Aí veio, lembra dos 300 estudos? Ele juntou um estudo de uma doutora chamada doutora Fiske. E cara, não é que ela conseguiu provar a teoria dele na neurociência dentro do cérebro? Conseguiu provar a coisificação do cérebro. E o que a doutora Fiske conseguiu descobrir nos estudos dela? Ela descobriu que nós, na base dos olhos, saindo do fundo dos olhos, nós temos duas redes neurais muito grandes, porque a gente absorve todas as nossas informações para o corpo pelos sentidos. Um dos mais fortes é a visão. Então, o que eu vejo, lembra das expressões faciais, nós estamos falando de empatia, é o globo ocular que absorve as informações. Quando chega aqui no globo ocular um pouquinho mais profundo, inclusive tem uma linha de pensamento que já coloca o olho como participante do cérebro, porque é muito próximo, né? Muito próximo do cérebro, muito interligado. Já tem comentários ali que acham que daqui 150 anos, 200 anos, o olho vai fazer parte do cérebro, porque está tudo junto. E ela descobriu que ali nós tínhamos duas redes neurais muito importantes. Ou seja, eu vejo uma coisa, absorvo a informação e quem capta são as duas redes neurais. Essas duas redes neurais são responsáveis por isso aqui. Uma rede neural é responsável por ir lá para o hipotálamo, pegar informação na memória do que são os objetos. E a outra rede neural é o que busca a identificação em memória das pessoas. E a gente nem sabia que, a gente achava que tinha uma informação, ia para uma caixinha, descobriu o que era e falava. E ela descobriu que não, que nós temos duas redes neurais, uma é específica para coisas e uma é específica para pessoas. E eu vou usar o nome da colega porque é a única que eu sei o nome, Leonisa, não. Carlise. A Carlise, se eu olhar, minha empatia talvez não funcione, porque na caixinha de identificação eu vou errar seu nome. Se eu olhar para a Carlise e ela sorrir para mim e eu identificar a Carlise, o meu globo ocular puxou uma rede neural de pessoas, foi lá para o meu hipotálamo, puxou a memória, porque eu já tive de experiência com ela, e falar, Carlise. Se eu olhar
E eu até vou beber um gole. Um copo de água. Eu usei outra rede neural. Não é a mesma que eu usei para identificar a Carlice. Isso é incrível, porque a gente não tinha ideia disso, e isso não é nem muito tempo atrás. Estamos falando de estudos com menos de 25 anos. Então é muito recente. Quando eu identifico lâmpada, eu usei a rede neural dos objetos. E animais? Um ponto na média para quem acertar. Ele está no grupo dos objetos ou no grupo das coisas? Desculpa, das pessoas? Não. Ai, só isso dá 2 horas de conversa. Animais não são pessoas. Nem para o nosso cérebro. Você pode ter um carinho imenso por ela, mas elas são reconhecidas pelos objetos. É exclusivamente do ser humano a outra rede neural. Ela é só nossa. Isso não quer dizer que a gente pode maltratar animais, tá? Mas não, né? Olha só que interessante. Só pessoas. E aí, olha que interessante. Lembra que eu falei para vocês que o psicopata ele tem uma atrofia numa região do cérebro responsável pela formação do caráter? Essa formação de caráter, essa região, ela forma filtros intelectuais de julgamento. Então eu pego essa informação e vou para esse filtro intelectual que filtra pessoas e coisas e me dá um comportamento adequado diante daquela situação e o que eu sinto em relação a isso. E isso me dá uma interpretação. Por que interpretação? Porque interpretação pode não ser a verdade, é a tua maneira de ver. É a tua maneira de ver. Por isso que nós precisamos depois falar um pouquinho sobre formar filtros intelectuais. Porque eu vou formar a maneira como as pessoas interpretam. E isso aqui, neurologicamente, é um mecanismo de proteção para o cérebro. Incrível! Porque eu preciso separar pessoas de coisas. Porque se eu não separar pessoas de coisas, do mesmo jeito que eu chuto uma pedra, eu chuto uma pessoa. Porque nós somos seres sociais. Aí olha o que a doutora Fisk descobriu. Por vezes, nós temos falhas nesse filtro intelectual. E agora não é psicologia, agora é neurologia, confirmando o que o Viktor Frankl falou. Fala, minha querida. Nessa apresentação aí, nós estávamos pensando aqui. Quando cai um objeto do lado das pessoas. Vocês pegaram o que eu quis dizer? Quer ver? Vamos lá. O que é isso aqui? Uma folha, papel sulfite. Olha aqui, ó. Estou amassando. Com muita força. Muita raiva. Joguei fora, ainda piso em cima. Ainda chuto lá. O que vocês sentiram? Por quê? Mas se fosse uma atividade que eu tinha dado para o meu aluno, eu ia ficar chateada. Se fosse uma atividade que eu tinha dado para o meu aluno... Porque teria um valor emocional envolvido, aí com certeza, escritura da casa, né? Certidão de casamento, né? Se bem que tem uns que rasgam com vontade. É, exatamente. Mas por que vocês não sentiram nada? Porque isso é uma coisa. Agora, vamos fazer diferente? Não vou nem pegar uma criancinha. Vou pegar um cachorrinho. E vou amassar. Esmagar com força. Vou jogar no chão e ainda vou chutar. Eu nem falei de uma criancinha, mas eu sei que vocês linkaram. Por que doeu? Pessoas. Então, na prática, senhores, quando eu estou na rede neural de coisas, eu posso fazer o que eu quiser com elas, posso amassá-las, posso usar violência, posso usar força e posso
jogar fora. E o que eu vou sentir? Nada. Perfeito. O que eles descobriram, e aí vem outro doutor chamado Philip Zimbardo. Zimbardo é vivo, é incrível, grande professor de Stanford. Ele estudou essa ideia aqui, da personalização e da despersonalização. Que quando a gente tem falhas nos filtros intelectuais, o que a gente faz? A gente despersonaliza. Mas eu só despersonalizo o quê? O que tem personalidade. Quem é que tem personalidade? Pessoas. Eu posso fazer o contrário? Posso pegar coisas e colocar personalidade? Posso. A gente faz com os pets. Ai, desculpa, eu não queria falar isso. Neurologicamente, estou falando na neurologia. Eu posso inverter? Eu posso pegar uma coisa e ver com filtros intelectuais de pessoas por causa de uma falha desses filtros? Posso. Eu posso ver pessoas e qualificá-las como coisas, que é o processo de codificação, e despersonalizar uma pessoa? Sim. Você quer ver a prática disso? Sabe qual era a principal frase que se usava nas escolas em relação aos judeus? Judeus não são gente. Aí aquela mensagem que o Marcos e a Kátia falaram aqui, de que a gente canta o hino nacional, de que a gente faz a oração do Pai Nosso, que a gente cuida de valores, princípios, verdades, e a gente repete. Pode virar verdade na cabeça das crianças? Pode. Porque é um processo educacional, de formação. É a gente que estimula, ou não. O fato é o seguinte, a gente está sempre aprendendo algo. Nós, como formadores, nosso papel é expor algo que seja interessantíssimo e saudável. Dr. Zimbardo, isso aqui eu gostaria mesmo, sabe que todo mundo fala que sim na hora, tá? Depois as pessoas não fazem, mas isso aqui, por favor, façam por vocês. Assistam esse filme, tá? O experimento de aprisionamento de Stanford foi um estudo científico feito pelo Dr. Zimbardo em 1971. Ele usou o período de férias da Universidade de Stanford. Ele pediu licença para o diretor de usar uma ala da faculdade e ele criou um ambiente simulado de presídio. Vou contar bem breve para vocês, mas sem muito spoiler. Quer dizer, é um experimento. Depois eu dou a mijada final e digo que é o papel de vocês. Mas é educacional. É formado cada cultura da sua maneira, cada ambiente da sua maneira, naquilo que você é exposto, você vai ter sim o seu aprendizado. Adoro essa foto, essas fotos, e eu coloquei aqui como se fosse a ideia de uma parede de casa com as suas famílias. Agora eu vou fazer a pergunta, como é que eram as famílias há 40 anos atrás? Enormes. Se bobear, pai morava com mais 2 irmãos, com mais 3 sobrinhos, avô, avó, às vezes o piso junto e mais 4 crianças. E nas férias vinha mais 25 passar junto contigo todo final de semana. Isso sem falar os que vinham e ficavam 10 dias, 15 dias, 20 dias com você. Esse seriado é incrível para demonstrar empatia. Eles brigavam todo episódio. Concordam? Mas estavam sempre juntos, porque eles reconheciam as emoções, identificavam as emoções, espelhavam. Olha só, pense em 40 minutos de episódio. Primeiro, conflito. Identifica as emoções, reconhece as emoções lá pelo 15º minuto do episódio, espelha as emoções, daí um começa a comprar a dor do outro e no final devolve o comportamento adequado. Se tinha 50 minutos, era dividido nessas 4 etapas o tempo todo. Assim a gente era. Porque nós estamos destruindo um indivíduo. E
nós precisamos tomar esse cuidado, precisamos construir indivíduos melhores. E aqui tem uma série de cientistas nos ensinando como, que a gente precisa fazer isso. Então a gente precisa aumentar essa empatia por meio do reconhecimento das expressões. E aí como é que a gente aprende a reconhecer expressões? Exposição. Exposição. Eu fui professor, talvez vocês conheçam o Marshall de Rondon, tem um colégio lá particular chamado Martin Luther, e em 2017, o diretor Eudemar me convidou para implementar a disciplina de empreendedorismo. Nós somos o primeiro colégio no Paraná que implementou a disciplina oficial de empreendedorismo de 6º ao 9º ano, e fui eu quem fiz. Então eu montei as apostilas, montei o material, e eu vim da academia, né? Eu vim de pós-graduação, pensa, e caí para criança de 10 anos. Então eu aceitei o desafio e o meu primeiro ano foi só experiência com as crianças, para ver até onde eles chegavam, adaptar a minha linguagem. Eu não sou psicopedagogo, não tenho pedagogia, não tenho a formação de vocês. E caí lá e foi incrível, porque eles respondem para você de uma maneira sensacional quando você ganha deles. Foi para mim momentos muito bons na minha vida. Eu fiquei 3 para 4 anos, estruturei tudo e depois saí. Mas é incrível o que acontece lá. E eu fazia experiências com eles. Eu fazia jogos de emoção, onde eles tinham que adivinhar a emoção que o outro estava sentindo. E é verdade, a gente precisa fazer eles se exporem assim. Né? O poder da vulnerabilidade de Brené Brown. Né? E hoje, o que acontece? A gente isolou eles das suas experiências, das melhores experiências emocionais. Ai, mas tadinho, ele vai se frustrar, o amiguinho vai xingar ele. Sim. O amiguinho vai falar que o cabelo tá feio. Sim. O amiguinho vai falar, eu não quero brincar com você. Sim. Exposição às emoções. Frustração é uma emoção. E eu também preciso estar exposto a ela. Só que num ato de superproteção, nem de proteção, a gente elimina as experiências que vão ensinar eles a serem quem eles serão. Ou não. Né? E hoje? A gente vai lá para a medicina, e eu não quero falar de médicos, sou muito amigo de diversos médicos incríveis, mas o comentário é, você viu o fígado do 17? Quem é que está lá? Uma pessoa? Tanto que eu dou palestras na área da saúde, e das maiores buscas hoje das empresas de saúde é a tal da humanização no atendimento. Para de ver uma coisa e comece a ver pessoas. Mas eles foram treinados para isso. E aí olha as mentiras que nos colocam. Você não pode misturar razão com emoção. Como se razão e emoção fossem antagônicas. O contrário de é isso. O contrário de, né? Qual é o contrário de razão? É emoção? Não, o contrário de razão é irracionalidade. E qual é o contrário de emoção? Frieza emocional. Já começa a mentira aí. Razão e emoção não tem nada a ver, que não podem andar juntas. Pelo contrário, hoje o que as empresas inclusive buscam? Pessoas que têm a capacidade de raciocínio lógico interessante, porém o lado humano falando forte. Você pode ser o melhor professor de português, se você não entender de pessoas, você não serve para esse colégio. Por quê? Porque razão e emoção têm que andar juntos. É aqui que tem o valor. É aqui que está o valor. É minha responsabilidade. Porque você está construindo o futuro. E quando eu vou em alguns outros colégios, às vezes colégios estaduais, secretarias municipais, eu ainda costumo dizer uma frase que talvez não seja tão comum para vocês, ou vocês não vivenciem ela tantas vezes quanto um colégio municipal ou estadual, mas talvez existe uma grande chance de que aquelas 4 ou 6 ou 8 horinhas que a criança está com você sejam os melhores momentos do dia dela. Olha a responsabilidade. Porque se a gente parar para olhar, tem muita criança que o sonho é ser o professor, não é ser o pai, não é ser a mãe, porque talvez existe uma grande chance de as melhores experiências do dia dessa criança
estar na sua mão, no seu papel. E isso é um dom, porque não é salário, isso é dom. Só fica na educação quem nasceu para trabalhar com isso. E não é salário. Porque por salário a gente não ficaria, não estou querendo dizer que a gente ganha pouco, não é isso. A gente ganharia isso talvez com outra coisa, se incomodando menos. Mas não tem quem tire a gente da sala de aula. Porque é dom. É dom. Eu acho que é uma das poucas profissões que, se você não tiver dom, você não fica. Se você ficou, é porque você nasceu para estar ali. E por fim, senhores, eu aprendi que a gente não deve dizer para uma criança que sonhos são bobagens. E a gente precisa acreditar que gastar tempo com elas não é estupidez. Porque vocês estão, de fato, construindo um futuro, uma nova geração, e de um modo bem egoísta a velhice de vocês. Por isso que a gente tem que fazer bem feito. Senhores, de verdade, muito orgulho em estar com vocês, imensamente feliz de ter passado esse tempo com vocês. Eu sou educador, eu sou da área de educação. Eu simplesmente ganho o meu dia quando vocês me dão um microfone para me falar. Então, se eu pude contribuir com vocês, eu estou muito feliz. Mas agora, de verdade, o meu agradecimento à atenção de vocês, porque vocês tornaram o meu dia incrível, tá bom? Muito obrigado por esse momento e por cuidado de vocês. Ficamos juntos em 2025.